segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Crianças, ajudem, por favor, os adultos a encontrar, senão eles vão para a primeira Reis e não tem nada a ver. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Depois de uma pausa para ver uma guerra estranha, nós voltamos o foco ao profeta. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. E aí, crianças, ajudaram aí? Estão meio sonolentas hoje? Peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Escute com fé o que diz a palavra. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam às vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não tenho mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, ao considerarmos esse evento tão impressionante da história do profeta Eliseu, nós pedimos que o Senhor seja conosco e nos instrua. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos tido nossos corações compungidos, nossas entranhas movidas, nossos olhos molhados pelo que temos visto no Rio Grande do Sul, não? Desde que as cheias começaram e inúmeras cidades no caminho foram sendo devastadas, até chegar na própria capital do estado, como não ver? Como ver e ficar indiferente? Mesmo que você não tenha gasto tempo lendo reportagens, vendo algumas das histórias, algumas das cenas, seguindo alguns relatos nas redes sociais, tenho certeza que um pouco tem chegado em você. E como é dolorido, não é? Pessoas desaparecidas, gente que sumiu. Ninguém sabe onde estão. Ninguém sabe. Ninguém sabe se vivas, se ilhadas, se presas em algum pedaço de terra, sei lá. Pessoas separadas buscando notícias. Crianças procurando pais e pais procurando crianças. Familiares que saem de barco, de jet ski, do que for, atrás de rumores. Parece que foi visto alguém que é a descrição do seu filho e vai contra a corrente, o que for. Qualquer fiapinho de esperança de reencontrar a quem amam. Imagino que tem gente que aproveitou essa para sumir, vocês não acham também? Deve ter gente que aproveitou para desaparecer, é a minha chance. Mas a tristeza vem, a tristeza de ver gente com saúde debilitada, quanto a vida perdida, sofrimento, as perdas materiais também. Ver pessoas que passaram a vida trabalhando duro para construir sua casinha e se foi. E a desesperança de como vai ser, agora que tudo que a gente tinha guardado se foi por água acima. Os abrigos cheios, notícias de coisas horríveis acontecendo nos abrigos, os animais, a criação gemendo, como Paulo fala em Romanos 8, o uso político da tragédia, as mentiras, fake news, os rumores falsos, as conclusões teológicas sofríveis e ímpias, os golpistas pedindo pix falso, aproveitando a tragédia dos outros para ganhar dinheiro, os interesseiros. Quando a gente pensa nisso, fica difícil sorrir. Mas assim mesmo, sorrisos têm sido arrancados de nós, não? No reencontro de pessoas com seus amados, alguns desses reencontros flagrados em câmeras, no resgate do cavalo caramelo, no reencontro de pessoas com seus doguinhos, no partilhar do pão ou da banana ou do chocolate,
nas inúmeras manifestações de amor, de apoio, de envio, de gente levando o que tem e dando dinheiro e comida e água, as filas de caminhões chegando no estado, as filas de carro indo lá fazer doações na FAB, onde seja. Tenho acompanhado algo de como algumas igrejas locais têm servido, algumas que a gente conhece, os pastores, e outras que não, mas gente que está se desgastando mesmo para ajudar a cuidar de corpo e alma da população. A gente nem tem recebido tantas histórias assim, porque o povo está focado demais em servir para ficar tendo tempo de contar como as coisas estão. Algumas histórias eu acho que nós saberemos ao longo dos próximos anos, outras só depois do véu mesmo. E claro, as pessoas estão vendo que é um cuidado de coração que vai mais do que a mera sobrevivência, mais do que mandar os remédios e o alimento, um cuidado de coração mesmo. Eu vi um vídeo maravilhoso de um pessoal lá no Nordeste comprando cuias de chimarrão para mandar para o Rio Grande do Sul. Porque o frio está se aproximando, temperaturas abaixo de 10 graus. E eles sabem como a turma lá se esquenta com um chima. Crianças mandando brinquedos para as crianças de lá, pessoas mandando ração para os bichos. Essas coisas arrancam sorrisos. Sim, existe muita tristeza e sofrimento que a gente não antevê, não espera, não considera, mas nisso tudo tem rasgos de luz, de glória nas trevas. E é assim em todas as grandes e boas histórias, não é? É assim nas nossas histórias pessoais também, não é assim na sua história? Mesmo que nós não venhamos a sofrer grandes tragédias, como enchentes cataclísmicas ou passemos por um terremoto, todos nós conhecemos momentos de escuridão e de dor. E talvez as tuas dores não apareçam, né, nos telejornais e ninguém saiba como mandar suprimentos para você. Hoje nós veremos uma história de luz no meio de trevas densas. História de uma sofrida viúva, uma mulher sofrida, junto com seus filhos, seus 2 meninos, sem marido, sem dinheiro, sem esperança, só esperando o dia em que a água ia terminar de subir e a tragédia se tornar plena. E veremos a quem precisamos recorrer nas nossas tragédias e como poder ajudar até o dia final. Hoje no texto veremos que no mundo de aflições sempre podemos recorrer ao Senhor na sua bondade infinita. Vamos ver no primeiro ponto que devemos recorrer ao Senhor sempre que passarmos por apertos. Olha de novo o verso 1 do nosso capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Temos examinado o 2º livro dos Reis, o livro que conta a história de como o reino de Israel andou a partir da morte do rei Davi, até o que quer que aconteça no final do livro 2 aqui. Eu não vou contar para vocês o que acontece, tá? A gente chega lá. Mas as coisas não vêm andando muito bem, vem? Um monte de rei tolos, um povo que segue maus caminhos com afinco. No último sermão falamos sobre uma guerra lutada por 3 reis, o rei de Israel, de Judá e de Edom contra Moabe, e tudo que aconteceu, coisas estranhas. Ninguém estava vendo direito, lembra? E temos percebido diversas ações do grande profeta Eliseu, e agora chega uma sequência interessantíssima de eventos, uma série de sinais. Começa hoje uma série de sinais, atestando o poder de Deus e o fato de que Ele está com sua palavra. Como um comentarista bem notou, parece muito com o início do Evangelho de Marcos. Lembra como Marcos traz uma sequência de milagres de Jesus? Alguns são super curtinhos, um versículo, Jesus fez isso, e a gente fica, não, conta mais, conta mais. Outros são mais detalhados, tem mais recheio na história. Inclusive, nós vamos ver já hoje, e nos outros também, que algumas histórias de Eliseu servem de espelho. Espelho olhando para o passado, elas refletem o que Elias tinha feito, e um espelho que aponta para o futuro também, antecipando algumas coisas que o nosso Senhor Jesus faria. E essa aqui é uma dessas histórias. A gente volta a isso. E o texto começa nos contando sobre a viúva de um dos discípulos de um dos profetas. Eliseu, assim como tinha sido com Elias, tinha seus seguidores, seus assessores, homens que amavam de verdade a Deus e que acompanhavam o profeta, aprendiam dele no ministério, no serviço. Nós estamos falando de um dos 7.000 que não dobraram seus joelhos para Baal. Lembra dessa história? Quando Deus fala para Elias, pois um deles morreu. Alguém que fielmente serviu ao Senhor, mesmo num período terrível de perseguições por parte de Jezabel, a mestre das maldades.
Era raro ter gente assim naquele tempo, mas tinha. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que tinha família que faleceu com filhos ainda crianças. Sempre duro, não? Quando um dos pais se vai e os filhos ficam e ainda são crianças. Mas no mundo quebrado isso acontece. Pessoas morrem de guerra, de enchente, de doença, de acidente. E o homem de Deus morreu. E a família do homem de Deus ficou desamparada. Se ele deixou alguma coisa, a essa altura já tinha se esvaído. E essa viúva vai a Eliseu e diz: os credores estão batendo na porta e eles vão levar os meninos. Eles vão o quê? Vão fazer o quê com as crianças? Como que é isso de um credor estar vindo para levar a criança? Nunca ouvi falar disso, tem disso. Havia a possibilidade, pela própria lei de Deus em Israel, de, se você, caso endividado, não pudesse pagar a sua dívida, você poderia, por um tempo, servir aquele a quem você deve, como se fosse um escravo mesmo, e você pagaria a sua dívida no trabalho. Algo parecido com aquela lenda de você lavar prato no restaurante, sabe? Se você esqueceu a carteira e tal, mas ia levar um pouco mais de tempo, né? Não ia ser só um jantarzinho ali. Isso seria, de qualquer maneira, por um tempo determinado, nunca para sempre, nunca para sempre. Haveria no tempo do jubileu a libertação de todos os escravos, havia leis diferentes. É um tipo de escravidão, precisa ficar claro para você, bem diferente do tipo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, tá? Esse tipo era totalmente perverso e ímpio. O que a lei de Deus fazia era trazer uma regulamentação que, inclusive, trazia sérias proteções a esses servos. Inclusive, Levítico 25 atestava que, caso fosse um de Israel nessa condição, que ele não fosse tratado como um servo, mas como um empregado, como um jornaleiro, e não como um escravo. Agora, chegar a um ponto de levar as crianças, a gente não sabe a idade desses meninos, talvez fossem mais velhos, assim, tipo Dudu, eita, Dudu, tipo Nicolas, Murilo, assim, ou se eram pequenininhos, a gente não sabe. Mas era gente já em condição de trabalhar, e de qualquer forma chegou nesse ponto. A lei não é tão clara se isso podia ser permitido, tá? Pelo jeito está acontecendo aqui um extrapolar, não sei. Mas o ponto nem é esse. É o coração dessa mãe. Imagine, mamãe, o desespero do seu coração. Já é uma baita tristeza quando nós não podemos prover para os filhos tudo que a gente gostaria, não é? Quando a gente olha para os nossos filhos e fala, puxa, queria poder dar tal coisa, não posso. Hoje mesmo, no Sul, quantas são as pessoas que estão sofridas pelos seus filhos? Uma coisa é a gente mesmo ter que aguentar. Outra coisa é a gente ver os nossos pequenos passando barra pesada. E imagina que, para piorar, a qualquer momento, os credores vão bater para levar as crianças. Alguns comentaristas, como Philip Ryken, argumentam que talvez tivesse aqui algo de culpa, sim, até mesmo do próprio profeta. Quando a tragédia chega, a gente procura os culpados, não procura? A gente olha, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E pode ser que sim, que culpa dessa situação fosse do homem de Deus. Ai, gente, desculpa, a garganta está meio ruim. Vou tomar mais água. Muitos homens no ministério, isso é um triste fato, negligenciam o cuidado material de suas famílias. Não pensam no futuro, não fazem provisão para caso venham a faltar. Falando nos termos de hoje em dia, não tem um plano de saúde, não tem um seguro, uma previdência, que seja. Sendo que a Bíblia insiste que a primeira responsabilidade não deve ser para com o Senhor, mas para com a família. Não para com o povo do Senhor, mas para com a família. Paulo fala isso para Timóteo, não fala? Que aquele que não cuida da própria casa, não pode cuidar da igreja do Senhor. O homem morreu, já estão nesse ponto, pode ser que ele não tenha planejado bem, ao menos em parte. Claro, a Bíblia não é clara, então pode ser também bem diferente, pois nós sabemos também que há muitas pessoas que planejam, que trabalham, que se esforçam e ainda assim se veem em situações sem saída. Estamos vendo de novo isso no Rio Grande do Sul. Simplesmente é realidade que coisas devastadoras podem vir a ponto de superar até mesmo nossas mais sensatas preparações. Em particular, em tempos duros de perseguição contra os fiéis do Senhor, que era o caso aqui. E como que essa mulher vai se sair dessa, gente? Não havia nesse tempo um sistema de previdência, um seguro social, nada disso. Havia, sim, diversas leis
dadas por Deus para assegurar um tipo de cuidado para os mais vulneráveis, a saber, as viúvas, os pobres, os órfãos, os estrangeiros. Havia diversas leis, como as leis do jubileu, as leis dos sábados, leis sobre as colheitas, leis como o levirato. Talvez você se lembre daquela lei que aparece em ação lá no livro de Ruth, de que se você tinha um campo, uma plantação, quando você fosse fazer a colheita, não era para você colher até a última uvinha, até o último trigo, não, deixa um pouco, derruba um pouco. Não caiu no chão, deixa, não pega não. Porque tem gente que não tem, e essas pessoas vão vir e vão pegar e vai servi-las. Ou seja, havia uma rede de proteção, sim. Mas ela dependia das pessoas levarem a sério a lei de Deus. E o cuidado para com a família e o próximo. Porém, nós estamos num período escuro da história do povo de Deus, em que a verdadeira piedade é raríssima. Em que nem lá de cima os líderes da nação incentivam piedade, incentivam. Talvez muito do que se esperasse estar acontecendo por parte do profeta que se foi, dos familiares, dos vizinhos, não estivesse acontecendo. Quando o povo de Deus age impiamente, os fracos sofrem mais. Quando o povo de Deus, por outro lado, está vivendo piedosamente, como a palavra de Deus comanda, há muito menos possibilidade dos fracos sofrerem. Nossa junta diaconal está organizando, vocês devem ter visto o anúncio, um dia de viver em junho. Está ligado a isso. A igreja prover e cuidar dos mais fracos. Procura saber o que está acontecendo, você vai se interessar. Nós temos no povo de Deus o belo histórico de como nós cuidamos, a história da fé cristã, do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Pense em Atos 6. O próprio estabelecimento do diaconato, ele estava ligado a quê? Às necessidades das viúvas. Algo tão importante que foi criado e perpetuado um ofício eclesiástico para isso, para o cuidado de misericórdia. E claro, o cuidado com os órfãos também tem sido uma marca da história da igreja cristã. O nosso envolvimento com esse grupo, são inúmeras as instituições e orfanatos e abrigos, e na nossa história são muitos os exemplos de acolhimento e adoção de órfãos por famílias cristãs em tempos de crise, de calamidade, de guerra. Isso sempre em imitação ao coração de Deus. Por que nós fazemos isso? Porque é do interesse do Senhor. Por exemplo, em Deuteronômio 10, verso 17, a palavra nos diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. É muito interessante como tem vários ministérios globais que estão atentos para essa verdade. Há muitos movimentos migratórios acontecendo no planeta, por guerras, por isso ou por aquilo. Muitas vezes pessoas se tornam refugiados em outros países, e são uma oportunidade maravilhosa dada por Deus para serviço, para ver os estrangeiros e lembrar que nós éramos estrangeiros na terra do Egito, e sermos o canal pelo qual o Senhor dá pão e palavra. Em Êxodo 22, o Senhor faz um seríssimo alerta: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, diz o Senhor. Ou seja, não mexe com órfão e viúva, não. Esses são os queridinhos do Senhor. O Senhor ama cuidar, e ama fazê-lo por meio de nós, seu povo. E por certo, para essa situação chegar nesse ponto, pessoas falharam seriamente. Tinha que ter gente cuidando deles, tinha que ter familiares, vizinhos, gente que deveria ter provido cuidado para essa viúva. Talvez fosse o medo, de se associarem à família de um profeta fiel em tempos de perseguição. Eita, sei que está feia a situação lá, mas você lembra do marido dela, falou contra o rei e tal. Não mexe com isso não. Aliás, sendo a família de um dos profetas, do povo do Senhor, isso fica ainda mais triste. Como Philip Ryken bem coloca, o fato de que seus filhos estão para ser vendidos à escravidão expõe uma sociedade que não respeitava os ministros da palavra de Deus.
Porque se respeitassem a palavra de Deus, respeitariam seus ministros e cuidariam das suas famílias. Simples assim. Igrejas que cuidam bem dos seus ministros da palavra são dignas de elogio, e as que não cuidam são dignas de reprovação. Não sabemos os detalhes, sabemos que essa mulher se viu sem recursos. Uma perda de um cônjuge amado é sempre difícil, mas com um contexto cultural antigo como esse, muito diferente dos nossos tempos, ainda pior. O que ela pode fazer? Ela pode clamar ao Senhor, e é o que ela faz. Ela vai atrás de Eliseu, recorrendo assim ao Senhor, pois é o homem de Deus, a palavra de Deus está com ele. E ela chega e diz para ele: Eliseu, meu marido era um dos seus, meu marido era um dos fiéis de Israel, ele amava, ele temia ao Senhor. Fica até mais dolorido assim, não fica? Quando a tragédia vem sobre uma família que é caracterizada por um profundo amor e temor ao Senhor, e agora está vivendo uma situação a qual ela chama de desgraça, uma ausência de graça. Aí dói ler isso. Dói como doeu em Jó. A tristeza com a esperança da fé, entretanto, a move. Essa mãe desesperada recorre ao Senhor. Perceba, irmãos, ela não perdeu tudo. Ela tem a sua fé no Senhor e na palavra do Senhor que está com Eliseu. Ela tem a esperança de que há Deus em Israel. E conosco, queridos, não pode ser diferente. Você sempre pode, cristão, você sempre pode recorrer ao Senhor Jesus Cristo em oração. A Deus Pai Todo-Poderoso, ao Espírito Consolador e ao povo do Senhor. Perceba que ela podia ter orado diretamente ao Senhor e provavelmente o fez, mas ela também foi atrás do recurso de procurar o povo de Deus, e em particular alguém que ela sabia ser fiel ao Senhor. E essa é a nossa primeira verdade. Quando nós estivermos encrencados, quando nós estivermos com dificuldades, nós podemos e devemos recorrer ao Senhor. E podemos, inclusive, fazê-lo por meio de procurar ajuda entre os sábios e santos do povo de Deus. Entretanto, muitas vezes nós não fazemos isso, fazemos? Às vezes nós, pastores, diáconos, presbíteros, a gente fica sabendo de alguém que está numa situação terrível, de enorme enrascada, e a gente fala: gente, por que não veio pedir ajuda antes? E eu quero te encorajar a não deixar chegar nesse ponto, tá, dos credores estarem batendo na porta, seja qual for a situação. Às vezes por vergonha, por orgulho, por seja qual for a razão, por saber que você fez bobagem mesmo, você fica assim: eu não vou levar isso para o pastor, vou falar isso com os diáconos, com que cara? Com a cara de quem se sabe amado por Deus. Um Deus que nos ajuda nas nossas encrencas. Tá bem? Eliseu se dispõe a ajudar, é o nosso segundo ponto. O Senhor e os seus podem e devem ajudar com amor e sabedoria. Olha como a história segue. Eliseu lhe perguntou: o que tinha de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. O que tem em casa? Tem nada. Tem uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, tá? Então entre e fecha a porta sobre ti e teus filhos e derrama o teu azeite em todas aquelas vasilhas e vai separando a que ficar cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu se pergunta o que eu posso fazer por você? E ele faz uma pergunta muito interessante: o que te sobrou? Ela disse, primeiro, nada, né? Mas ele está averiguando a situação. Não por desconfiança, mas por entender aonde que dá para começar a trabalhar. E entenda, irmãos, o trabalho de misericórdia, em geral, começa assim também. Começa por buscarmos entender qual é a real situação, qual é o tamanho real do problema, onde está o problema, o que tem, o que não tem, o que falta, o que deve, onde que está o problema. Pensa de novo na situação lá no Rio Grande do Sul. Se você perguntar: está faltando o quê? O que tem? O que vão dizer? Não tem nada, falta tudo. E é verdade, mas ao mesmo tempo você tem que ter um planejamento de ação, não tem? Há a possibilidade de que obras de misericórdia feitas de uma forma descuidada não ajudem de fato, não tragam o resultado que a gente quer. Nós precisamos saber do que é necessário, aonde e em que momento.
Pois algumas coisas são necessárias agora, outras serão necessárias daqui a meses ou ao longo dos meses. Mas qual é o primeiro passo? É cuidar do quê? O que tem que ser hoje e o que fica para depois? O que ainda sobrou que dá para usar de alguma forma? A gente tem visto isso. Quais as reais necessidades? O que se precisa naquela cidade, naquele bairro, naquele momento? Não adianta, por exemplo, mandar carne congelada para quem não tem energia elétrica. Logo tudo se estraga. Não adianta mandar 10 quilos de sabonete por pessoa, adianta? Você não precisa de tudo isso de sabonete, vai ficar lá à toa. Inclusive, eu vi uma nota da FAB dizendo que estão interrompendo o recebimento de doações por um tempo, porque tem muita coisa que eles têm que organizar para não se perderem coisas também, ver o que precisa onde. Não adianta ficar jogando caminhão em caminhão de coisa e falando, se vira aí para achar o que vocês querem. Tem que pensar onde que precisa de água, onde que é comida, onde que é cobertor, onde que é roupa, onde que é remédio, onde que é isso, onde que é aquilo. Não é fácil não, viu? E o trabalho diaconal passa por esse discernimento e sabedoria. Não é fácil. Hoje de manhã o pastor Marcel falou bastante sobre os diáconos, na providência do Senhor. Hoje de noite estamos aqui de novo. E o envolvimento dos irmãos diáconos, não somente os diáconos, mas eles lideram esse trabalho, comandam e coordenam a igreja. Mas ele passa por esse tipo de envolvimento pessoal mesmo. Quando as pessoas vão aos diáconos pedindo alguma ajuda, precisam ter essa humildade, irmãos, como da viúva, de lhes permitir um olhar cuidadoso sobre a situação. Muitas vezes a gente quer ajuda, mas a gente não quer dizer qual é o problema real. A gente quer ajuda, mas a gente não abre a porta de fato. A gente só fala assim, é só isso resolve. Mas talvez nem você entenda de fato qual é a profundidade do teu problema, qual é a sua maior necessidade. E Deus nos deu homens maduros, com discernimento e cheios do Espírito Santo e de amor. Servos com discernimento que merecem honra, como ouvimos hoje de manhã, para ajudar da melhor forma. Não da forma que nós pensamos ser a melhor, às vezes não é a mesma coisa. No caso dessa viúva, quando que ela imaginou que aquela botija de azeite que tem lá esquecida no canto ia ser a solução? Mas era. Ela tem a humildade e a fé de clamar ao Senhor. E essa humildade e fé muitas vezes vai envolver recorrer àqueles que no temor do Senhor foram capacitados para ajudar. Não, nossos diáconos, não que eu saiba, não são capazes de fazer multiplicar azeite, são? Acho que não. Sei lá, né? Mas são homens sábios, que podem ajudar você a ver onde está a situação e o problema. Ver o que você tem que você não está nem notando. E te ajudar e te orientar e trazer recursos da igreja, dos irmãos e sabe-se lá de onde. Esse envolvimento pessoal ele é importantíssimo no cuidado da misericórdia. Esse ano nós vamos ter eleição de diáconos de novo e nós precisamos de mais gente disposta a isso. Se você gostaria, considere isso com cuidado. Logo a gente vai ter notícias sobre isso. Quando não tem como a gente se envolver pessoalmente, a gente tenta saber de quem pode. É por isso, por exemplo, que no caso da nossa igreja, as nossas doações financeiras têm sido enviadas a igrejas confiáveis. A gente não tem como estar lá vendo, mas a gente conhece gente confiável que está lá. Por isso, em vez de mandar dinheiro à toa por aí, solto, sabe-se lá para quem, como falei mais cedo, nessa hora parece até golpista, mau caráter, estamos mandando para quem conhecemos, gente que tem sabedoria para chegar junto e avaliar. E veja a disposição do homem de Deus. Veja o coração de Eliseu para com essa mulher. Você lembra a semana passada? Semana passada a gente viu alguém pedir ajuda para Eliseu, não viu? Quem que foi? O rei de Israel. O rei de Israel, um homem chamado Jorão, chegou e pediu ajuda para Eliseu. Normalmente a gente é assim, né? Quando o rei chega, a gente é todo solícito. Claro, senhor rei, o que vossa majestade deseja? Mas chega a viúva incomodando ali no semáforo, você fala... Ei. A nossa deferência, ela é um pouco estranha, assim. Não com Eliseu, não com o homem de Deus. Como é que ele falou com o rei, você lembra? Ah, vai lá pedir ajuda para os profetas do teu pai, vai. Foi sensacional, cara. Eliseu é selvagem. Mas Eliseu também é doce. Porque veja a diferença do trato agora com essa viúva. Veja a diferença do coração do homem de Deus quando ele vê alguém que ama o Senhor e está em necessidade. Veja como ele é doce com ela. Ele fala, calma, vamos pensar junto. O que você tem em casa? Qual é? Vamos lá. Para com o rei ímpio de Israel, ele é duro. Para com a sofrida viúva, ele é amável e terno. Parece com quem? Quem que era cheio de compaixão para com cegos, aleijados, estrangeiros e duro com os poderosos de Israel? Quem? Ele mesmo, Jesus Cristo.
Eliseu pergunta, o que você tem? Tem uma botija de azeite. Se fosse hoje em dia, você responderia assim, tem um sachê de maionese dos girafas lá na geladeira. É tudo que tem. É uma Super Bonder. Colada a tampa, não tem nem como usar, porque colou a tampa. Assim, fui abrir e colou o dedo. Assim, você sabe como é. Eliseu fala, tem o quê? Botija de azeite? Tenho uma ideia. Ok. Quero que você saia pela cidade e pegue emprestado tudo que é potinho vazio. Vazio, não pega um feijão, essas coisas não. Vazio. Pega tudo que é tupperware, vasilha, que você conseguir. Tudo. Tá bom. E ela e os meninos. Imagina essa mulher batendo nas portas dos vizinhos, o pessoal já meio incomodado. Aí ela vem a viúva, né? Será que vai pedir comida? Oi, você pode me arrumar uma vasilha vazia? Vazia? É, vizinha. Tem uns tupperware aí solto, não? Tenho aqui, mas estava com o que sobrou de ovo de Páscoa. Menino, come esse chocolate aí para a gente passar a vasilha. E assim foi. Tinha uma com um pouquinho de feijão, pôs no micro-ondas, e assim foi. Vai fazer o quê com isso, mulher? Ok. Ela obedece ao comando, à ordem da palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus é um sinal de fé verdadeira, mesmo que pareça meio não fazer muito sentido. A palavra de Deus está dizendo que você obedece. Obediência às obras de Deus, à palavra de Deus, é uma evidência de fé verdadeira. É um ato de fé ir pegar. Por vezes o Senhor nos chama a fazer coisas assim, confiar na palavra dele e agir. Mesmo que pareça algo que eu não consigo ver como isso vai ajudar, né? Mas Deus está falando, a gente faz. Você já deve ter passado por isso na sua vida. Ou no seu casamento, ou na criação de filhos, ou no serviço da igreja, ou alguma coisa ligada ao seu trabalho, que você viu, cara, não sei o que fazer, e você vê a instrução da palavra de Deus e fala, eu não consigo ver como isso vai ajudar, mas vamos lá, né? Exato. Você não consegue ver. Você não vê tudo. É o Senhor quem manda e vê. A gente não vê direito. Quantas vezes é assim na família, no ministério, a gente vê o que Deus manda fazer e não sabe se faz, se não faz. Vamos fazer. E o milagre acontece. E qual é o milagre? Ela pega esse monte de vasilhas vazias, imagina a casa, montanhas de pilha, de panela, tupperware, coisa sem tampa, coisa com tampa, coisa meio velha, coisa, enfim. E aí os meninos vão trazendo, você vê que os meninos tinham idade para conversar e trazer, então não eram criancinhas de tudo. E aí, tem outro aqui, mãe, pega um grandão aqui, ó, tem esse redondo, traz o grande, traz, tem mais, menino, tem um grandão ali, tá, traga aqui. E ela vai derramando da botija e enche o tupperware, e enche a panela, e enche o potinho, e enche o potão, e vai enchendo, até que ela pede assim, traz mais um menino. E mãe, acabou, encheu tudo. E pum, para. Nesse momento, para. A multiplicação milagrosa do azeite vai acontecendo enquanto ela derrama pote após pote. Foi assim até o último, e então parou. É um negócio sensacional. É sensacional mesmo, mas note que não é sensacionalista. O que não aconteceu? Ela não fez disso um circo. Ela não abriu a porta e falou, vizinhos, venham aqui, deixa eu esfregar na cara de vocês uma coisa. Venham ver uma coisa aqui. Ela não fica chamando os vizinhos para verem o milagre de Deus e como Deus a ama. Dale Davis, um comentarista, bem coloca, não precisamos ficar exibindo a todos as coisas grandes que Deus está fazendo sempre. Há ocasiões em que as testificamos para a sua glória, há outras em que fica só conosco mesmo. Algumas das curas de Jesus, ele inclusive falava para as pessoas, não conta para ninguém não, lembra disso? Às vezes o povo desobedecia saindo contando, Jesus falando, não era para contar, cara. Não é que isso aqui era segredo, obviamente as pessoas desconfiaram que algo estava acontecendo na casa da viúva, que pega um monte de potinho. Mas ela também não precisava ficar divulgando. E ela manda avisar Eliseu do que aconteceu, e Eliseu fala, então pegue e venda. Pague as dívidas e vivam com o que sobrou. Gente, aquilo era dinheiro líquido. Ela pôde sair e vender e pagar as dívidas e viver com o restante. Imagino ela voltando com o tupperware cheio de azeite bom, assim, para a casa de Dona Débora, de Sarinha, de Rutinha, Dona Esther, que mora na rua de trás, Isabel, da rua da frente, Abigail, que mora na esquina, voltando para ela e fala assim, está aqui o seu tupperware, ó. Estou devolvendo cheio de azeite. Aceito Pix. É o melhor azeite que você pode comprar. O que você tem, irmão? O Senhor Deus usa tão pouco para fazer a sua obra. Deus pode usar o pouquinho que temos para fazer grandes coisas com seu poder glorioso. Ele faz dessas. E assim fica claro que a glória é dele. Ele usa o um talento que ele mesmo pôs na sua mão e multiplica. Perceba como Deus é capaz de operar em situações em que a gente não vê.
A gente não vê de onde pode vir, mas Deus não está limitado ao que nós enxergamos ou ao que temos. Não faltam recursos ao Senhor. Deus, em geral, opera assim mesmo, começando aonde estamos, com aquele pouquinho que Ele já colocou na nossa mão. Tem até algo muito importante que a Escritura fala para nós sermos fiéis no pouco. Às vezes as pessoas que têm um talento só falam, queria ter 5, tem um só. Veja, o texto não está ensinando que Deus sempre vai milagrosamente multiplicar. Por favor, entenda. Sinais como esse sempre foram raros. Mas pode acontecer. E Deus pode fazer surgir de lugares inesperados, por vezes com doações de outros estados, ou das igrejas, ou dos irmãos. Deus muitas vezes mostra o seu imenso poder em situações em que fica muito óbvio que nós não temos como resolver, ou que aquilo que nós temos chega a ser patético diante da necessidade, é dolorosamente insuficiente. Essa cena aqui te lembrou outra cena? Te lembrou a de Elias, não? Lembra quando Elias foi a Sarepta e pediu que uma viúva o alimentasse? Lembra disso? No caso foi ele que foi até a viúva, um pouquinho diferente isso, mas o princípio é parecido. Ele pergunta, o que você tem? E ela fala, eu tenho um pouquinho de óleo e farinha e é isso. Vamos comer eu e o meu filho e depois vamos morrer. Eu lembro desse texto. E o Senhor usa Elias e algo parecido acontece, vai fazendo sem parar, a coisa nunca acaba. Esse texto está nos mostrando que a palavra de Deus segue operando. O homem de Deus foi-se embora, Elias subiu aos céus, mas a palavra de Deus agora está com Eliseu. Ele segue com a palavra de Deus como fora com Elias, o Senhor segue ali. E séculos depois nós voltamos a ver algo assim, não voltamos? Isso aqui não ficava acontecendo toda semana não, tá? Mas séculos depois a gente viu isso acontecendo de novo, com alguém maior do que Elias e Eliseu. Jesus Cristo, certa vez, vendo multidões famintas, quis alimentá-las. Os discípulos viram que a comida que eles tinham não era nem perto de suficiente. De jeito nenhum. Mas tinha um rapaz lá, com um pouco de pão e peixe, talvez uma lancheira enviada por uma mãe precavida, não sabemos os detalhes. E Jesus fala, ok, pega. Que nem Eliseu. Ok, é o que eu quero. E a partir daquele pouco, o Senhor Jesus alimentou aqueles milhares e milhares de pessoas. Resultado daquilo que o pessoal falou? Ele é o profeta. Eles reconheceram que esse tipo de sinal é algo que marca um profeta de verdade. Eles reconheceram que ali tinha alguém que fazia o tipo de coisa que Elias lá atrás e que Eliseu lá atrás costumavam fazer. Mas eles não entendiam ainda que ele era ainda maior do que Eliseu ou Elias. Eles tinham a palavra de Deus, enquanto Jesus Cristo era a palavra de Deus. Eles contavam com a palavra de Deus, mas Jesus Cristo era a palavra encarnada. Ele não era somente um profeta do Senhor, ele era o Senhor. E o Senhor veio para cuidar do seu povo de uma maneira perfeita. Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Você está vendo essa história aí pensando, né? Poxa, eu queria que Deus fizesse isso aí por mim. Nem queria que pagasse minhas dívidas. Arrumasse Ele mesmo uma provisão sem fim para que eu não perca o que tenho. Tem como não, Senhor, apagar as faturas futuras do meu Nubank? Fazer sumir o crediário das Casas Bahia, daquela máquina de lavar que ele sequer funciona? Querias que Deus pagasse suas dívidas, meu caro? Eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas notícias para você. Porque é exatamente isso que Ele fez no grande profeta Jesus Cristo. Não a dívida que você tem com o banco ou tal, essas são pequenas. Mas uma dívida que você não teria nem como sequer começar a pagar. A dívida de sangue do pecado. A sua dívida com o tribunal eterno do Santo Deus. E como que Ele fez? Justamente entregando o seu filho. O seu filho foi tomado. O da viúva não foi. O de Deus foi. O Filho de Deus foi tomado para ser usado como pagamento em nosso favor. A nossa dívida impossível de ser paga foi quitada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso te parece uma boa notícia? Nós não sabemos como vai ser a vida no Rio Grande do Sul, há muito a se fazer, há muito a recomeçar. Tenho ouvido falar de pessoas nessas cidades pequenas, em particular agricultores e outros, que nem vão voltar.
Não tem como voltar e recomeçar. Vamos provavelmente ficar na cidade grande e tentar se arrumar por lá. Gente muito sem rumo mesmo. Não sabemos como vai ser. Sabemos, entretanto, que o Senhor tem usado recursos diversos de crentes e descrentes e o cuidado de muitos para aliviar essas dores. Há muitas formas de cuidar que estão ocorrendo fora da televisão. Sei lá que coisas magníficas o amor e a bondade do Senhor andam operando por lá. Sei que coisas ruins não param de acontecer aqui no Brasil e nos lugares propensos a terremotos, tsunamis, furacões, tornados, explosões vulcânicas ou guerras civis. Pois é um mundo maravilhoso, mas também é um mundo hostil. Afinal, nós o quebramos. Porém, as boas notícias são de que o resgate já foi pago. A dívida já foi paga. É apenas uma questão de tempo, promete o Senhor. E ninguém mais irá enviuvar. Órfãos não mais serão produzidos. Porque há uma inundação por vir. Não uma destrutiva, mas uma restauradora de tudo que se perdeu. Uma inundação do amor e conhecimento de Deus que cobrirá a terra refeita como as águas cobrem o mar. E vai ter azeite abundante para os nossos pãezinhos. Enquanto não chega o dia, sabe o que ele mandou a gente fazer? Além de cuidar uns dos outros, ele mandou, vão comendo pão. Vão comendo pão para se lembrarem do resgate. Vão se alimentando de Cristo, o pão da vida. E vão bebendo vinho. E se lembrem do resgate. Se lembrem que a dívida foi paga. E aguardem. Logo eu chego para a gente comer e beber juntos. Que venha logo o dia. Louvado seja, Senhor, por Cristo, o pão da vida, descido dos céus, e por nosso resgate, nossa dívida paga. Louvado seja o teu nome, Senhor, por cuidar do seu povo de tantas formas. Não somente o Senhor nos resgata de nossos pecados, de nossa morte eterna, mas o Senhor sustenta o seu povo, o Senhor provê alimento para a gente, o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fielmente celebrarmos o que o Senhor fez e fará, e a te servirmos com alegria. Em nome de Jesus. Amém.